Ora, muito boa tarde. Olha, boa tarde. E hoje não estamos sozinhos. Hoje não estamos sozinhos. Hoje temos alguém para acompanhar a nossa maluqueira. Já, estamos aqui um grupo espetacular já. Já não somos são mais dois, do que são dois. três. Exatamente. Já não são dois, são três. Ora bem, e quem é o nosso convidado? O nosso convidado chama-se Pedro Amar Santos, não é? E a gente vai passar aqui um bom tempinho com ele. Vamos conversar um bocadinho com ele. Sobre a sua experiência. Sobre a sua experiência. Experiência qual? Vamos lá demonstrar aqui e ler aqui um bocadinho aqui o que o nosso caro Pedro escreveu sobre ele. Ora bem, o Pedro Amar Santos, em 2016, pela comunicação social, assistiu ao continente onde nasceu a Declaração dos Direitos Humanos, negar o acolhimento a milhares de pessoas que faziam a única escolha possível para salvarem a sua vida. Perante a maior crise humanitária a que provavelmente ia assistir durante a sua vida, percebeu que não podia continuar descansado enquanto tantos irmãos viviam o limite da humanidade. Durante 14 meses na Grécia, procurou ser instrumento de paz, primeiro num projeto de voluntariado em comunicação para os direitos humanos, depois a partilhar a vida com requerentes de asilo e refugiados de África, do Médio Oriente e do Sul da Ásia. Pedro Amar Santos encontrou no extremo oriental do nosso continente a pergunta: a Europa que acolhe? Boa tarde, Pedro. Ora, boa tarde. Nós vamos fazer isto de forma alternada. Alternada no sentido em que eu e o Emanuel temos perguntas feitas para ti e que irá desenrolar esta nossa conversa, mas também temos perguntas dos nossos ouvintes e daqueles que nos acompanham nas redes sociais. Por isso, para começar, se calhar iremos lançar uma pergunta de um ouvinte, neste caso de uma ouvinte, que é a Claudine Pinheiro, que tu tão bem conheces, não é? Que eu conheço e que te questiona o que é que um voluntariado tem de ter e tem de ser. Bem, isto dos ouvintes, isto põe-nos aqui isto traz a coisa para outro nível. Só para tu perceberes, nós temos 2,5 de ouvintes, porque temos um anão que nos acompanha todas as tardes. Exatamente. Madrugada. Isto traz a coisa para outro nível. Principalmente o anão. Principalmente o anão. O anão ajuda a que a coisa fique... Faz a média para a gente nem ficar no 2 e nem chegar ao 3. Ele equilibra a fasquia, na verdade. De certeza que haverá alguém na história que já escreveu sobre algum anão que fez assim uma diferença tipo tremenda, não é? Tipo de... Eu acredito que sim. De certeza que sim. Nós nunca estudamos muito isso na história. Foi um anão que inventou a porta pequenina para o imaginário. Só pode. Eu digo isto e não faço a menor ideia, mas tinha muita piada. Vamos acreditar. É mais para falar sobre anões do que estas coisas sérias, mas estou mais preparado. Eu normalmente estávamos a falar antes de começarmos, eu normalmente falo muito e falo à vontade, mas depois venho para estas coisas e percebo que pode haver uma pessoa ou meia pessoa, lá está do outro lado, que pode ficar interessada em ir ouvir-me com mais cuidado, e eu penso, isto assim é mais complicado, isto torna a coisa mais nervosa e dá mais trabalho. Mas ainda há a pergunta da Claudine. É complicado. É complicado. Tem que se lhe diga, não é? Tem. Qual é a pergunta da Claudine? Repete lá outra vez. Eu vou repetir. O que é que um voluntariado tem de ter e tem de ser? Eu não sei se um voluntariado se tem que ter ou ser alguma coisa, mas eu sei que um voluntário à partida terá e será assim uma data de coisas. A primeira coisa que um voluntário acho que é importante que tenha e é fulcral é disponibilidade, não é? É disponibilidade, qualquer que seja o projeto, a fazer o que quer que seja, é disponibilidade. E tenho percebido um bocadinho disso, cada vez mais, que nós não estamos muito disponíveis, todos nós não estamos muito disponíveis porque o sistema de alguma forma que nos encaminha para determinado curso, determinada formação, com alguma urgência para entrar no mercado de trabalho, com alguma pressão, e portanto não se está à espera que ninguém, especialmente em Portugal ou nos países do sul da Europa, não se está à espera que ninguém diga: eu quero 1, 2, 3 meses, um ano e meio quase, como eu, mais tempo, como conheço muitas pessoas que dão de uma forma heroica muito mais tempo. Não se está à espera que alguém faça isso, não é? E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo todos nós temos algum carinho de pessoas que fazem isso, todos nós, quem me dera fazer assim, ou todos nós, ainda bem, fazes tu muito bem, mas depois não damos esse passo dessa disponibilidade. E pronto, isso é a primeira coisa que eu acho que um voluntário precisa ter, a disponibilidade para
para tirar um bocadinho da sua vida, se entregar. A outra coisa que eu acho que precisa ter, outra característica, será a abertura. Será a abertura para abraçar muitas coisas. E neste caso, agora direcionando um bocadinho para o tema da conversa, será abraçar assim coisas que às vezes magoam e que custam, que pesam um bocadinho, não é? Realidades um bocadinho diferentes e duras. E, portanto, essa abertura. Ser. O que é que um voluntário precisa de ser? Eu acho que qualquer pessoa pode ser voluntário. Acho que mais do que grandes características, um voluntário precisa de ter uma certa abertura, ser uma pessoa frágil, não é? Ser uma pessoa frágil, que se deixa tocar pelos outros e que se deixa tocar pelas situações, e de todas as formas e em todos os projetos possíveis, que não têm necessariamente a ver relacionados com o tópico um bocadinho que me traz aqui hoje, mas com outros tópicos. É preciso ter esta capacidade de nos fazermos frágeis e de nos deixarmos tocar por isso. E que no teu projeto foi feito, se não estou em erro, com a plataforma de apoio aos refugiados, é isso? Sim. E que acabou-te por mobilizar mais para que áreas? Então, fazendo assim uma contextualização muito rápida, porque essas palavras são muito caras, não é? São o tipo que escreveu isso, pá. Fazendo uma contextualização muito rápida, eu no final, durante 2016, toda a gente assistiu na televisão a muitas coisas a acontecer, e a certa altura eu percebi que estava a lidar com um evento muito grande aqui ao lado de casa e que não estava a fazer nada, não é? Numa escala, com uma situação diferente, é muito diferente hoje, mas era a mesma coisa, que nós sabermos que o Holocausto estava a acontecer. Exato. Durante a Segunda Guerra Mundial e ficarmos simplesmente a assistir, e continuar a nossa vida, não é? E percebi, o que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso fazer para isto? E percebi que tinha condições naquele momento para dar o passo de sair, para dar o passo de arriscar, tinha a disponibilidade, tinha a abertura, que às vezes é difícil encontrarmos, e então, assim na loucura, disse que despedi-me, fiz muitas coisas, deixei muitas coisas, e disse que ia para a Grécia, sem saber muito bem o que é que ia fazer, não é? Não tinha ideia nenhuma. No primeiro momento acabei por ir para um projeto de voluntariado europeu na área dos direitos humanos e da comunicação. Portanto, eu era uma espécie de editor de plataformas online, magazines, tudo isso relacionados com comunicação para os direitos humanos, relacionado com direitos humanos. Ou seja, estava muito por dentro do que acontecia com organizações, projetos, tudo isso. E depois, mais tarde, tudo isso levou-me a uma série de sítios inacreditáveis, a conhecer pessoas inacreditáveis que, por acaso, a certa altura me voltaram a lembrar de porque é que eu parti para a Grécia, não é? O que é que eu queria fazer na Grécia? E disseram-me, Pedro, então, tu vieste aqui e não foi só para estás a trabalhar atrás do computador nos direitos humanos, não é? Era para estar com as pessoas. E acabou por surgir a oportunidade de integrar a PAR, integrar a missão da PAR em Atenas, e aí o trabalho já era outro, já era de partilhar a vida, não é? Proximidade, proximidade. E é um bocadinho isso. O lema da PAR na Grécia, na linha da frente, como nós chamamos, é cuidar à espera, não é? Portanto, é isso. É encontrar as pessoas e de todas as formas que soubermos, cuidar da espera das pessoas. Estão numa situação muito frágil e nós tentamos partilhar um bocadinho a vida. E se calhar eu pegava aqui na questão que tu deixaste em aberto na tua apresentação, que se calhar faz-nos pensar, e questionava-te se realmente a Europa acolhe ou se vai fingindo que acolhe, não é? Que vai acolhendo. Se há realmente uma acessão e uma disponibilidade, como tu falavas, para ver essa proximidade, ou se simplesmente se vai fingindo e se vai deixando as pessoas num canto. A minha opinião neste assunto vale o que vale. Não, é uma opinião de um voluntário, e há opiniões de especialistas, há opiniões de decisores, não é? Aqueles políticos, pronto, que terão muito mais a dizer sobre isto. A minha opinião, tem dias que eu sinto estamos a fazer coisas, os passos são pequenos, mas são. Tem outros que não acolhe coisíssima nenhuma, não faz nada disso, pá, isso é tudo uma treta, não é?
Aquilo, até existem notícias positivas, mas depois vamos ver aos comentários das notícias e afinal não. E destes dias saiu a notícia que íamos receber 19 pessoas. É um número muito baixo, 19 pessoas que iam ser integradas, iam ter algumas facilidades de acesso ao trabalho, a integração normal de refugiados, ou melhor, uma integração ainda mais favorável para o processo de integração, porque ia existir um processo de integração através do trabalho, e eram 19 pessoas que vinham daquele barco do Aquarius, que é o barco que foi renegado por vários países. E são 19 pessoas, iam fazer o que à partida nós exigimos das pessoas, que é trabalhar, não é? Que a sociedade às vezes pressiona nesse sentido, e os comentários à notícia são coisas horríveis, vão islamizar-nos, depois precisamos de um Afonso Henriques para correr com os mouros. Pá, é ridículo. Esse é o medo à recepção, não é? Àquilo que é diferente de mim, não é? É um medo que eu honestamente... Que atenção, eu estou aqui só numa perspectiva de pensar, não quer dizer que concordo com isso, mas se nós virmos, e ao bocado tu falavas no Holocausto, sempre foi assim, não é? Sempre foi um medo do outro que é diferente e que eu tenho que me impor e tem que haver quase como uma raça pura, não é? E de que temos de ser todos iguais e que nos esquecemos que se calhar aquilo que nos une é essa diferença, não é? É isso, eu acho que nos esquecemos das diferenças que nos unem, é mesmo isso, das diferenças que nos unem. Que nos unem ao ponto que é a nossa humanidade, não é? Que é isso que às vezes as pessoas esquecem. Mas até entre nós, portugueses, é nas diferenças que nos unimos, não há interesse nenhum, e agora trazendo aqui para um panorama super pessoal exato, mais de personalidade e não sei o quê, eu não tenho interesse nenhum em encontrar uma pessoa que é igual a mim. Para quê? Não tenho interesse nenhum, dá muito mais interesse e fascina-me muito mais, não é? Encontrar alguém diferente. E isto trazer a coisa para a escala global, como tu estavas a dizer. Sim, essa riqueza. É riqueza, é isso que nos tem interesse. Mas nós não vemos isso, não vemos. Temos medo. Pá, um dos comentários dizia, é ver como esses tratavam mal as pessoas, apelidavam-nas muito mal, tratam as mulheres e o que fazem às crianças. E esses quem? Eu tenho por acaso muitos amigos muçulmanos que não vieram no Aquarius, mas vieram noutros barcos. E honestamente eu não vejo isso acontecer. E às vezes o que é difícil dessas pessoas entenderem é que há culturas e sítios onde nós às vezes não percebemos porque é que essas opções existem, não é? Sim, não é? sim. Há culturas... outra parte que as pessoas pensam que, ora bem, eu para fazer missão tenho que ir lá e implementar aquilo que é feito no meu sítio, não é? E esquecemos que não. É isso. Lá também existe uma cultura, existe uma tradição. O contexto é muito importante. Em qualquer situação, o contexto é muito importante. Agora, também de uma certa parte entendo o que algumas pessoas querem dizer, não no sentido de ofender, mas no sentido de que realmente se eles querem vir cá e haver realmente uma integração, essa tem que ser feita aos poucos, mas também tem que perceber os nossos métodos, as nossas formas de estar, não é? Mas acho que a partir do momento em que rejeitámos logo, nem damos essa oportunidade, não é? Pois, mas por acaso, ainda bem que estamos em Portugal, é mais fácil falar disto se estivermos em Portugal, e por acaso é isso que acontece em Portugal, não é? Porque, se tem noção, a integração de pessoas do Médio Oriente, pessoas refugiadas em Portugal, não só do Médio Oriente, é muito feita nesta base de pequenas comunidades em que são relocalizadas famílias, que têm um apoio muito forte da comunidade. Não há aqui uma resistência cultural, não é isso que está, não é essa a intenção. A intenção é até mesmo das pessoas se envolverem e juntarem-se e trabalharem juntas. Portanto, essa questão não se põe em Portugal, só que lá está, hoje em dia com os mídia, com as notícias que vemos, que às vezes são notícias que nem são deste ano, são notícias que têm... Porque isso depois também trabalham com isso, não é? De lançar uma notícia que já é antiga e depois... Pois, a pessoa vai lá, partilha a notícia. Já para não falar daquele tipo de pessoas que só lê o título e nem lê a notícia e depois vai lá comentar, não é? Sim, por aí fora. Que isso é os muitos. Mas pronto, respondendo à tua pergunta, eu acho que não acolhemos coisa nenhuma, fazemos o que fazemos. Estou a ser injusto para muita gente que trabalha muito por isto, eu acho. Acho que estou a ser muito injusto para muita gente, mas a realidade é que enquanto sociedade fazemos o que fazemos por caridade, não é? Sim, fazemos por caridade, não fazemos por entrega honesta acho que fazemos por caridade. Coitadinhos, não é? É isso, ou até para ficar bem.
mas tem que ser mais do que isso, tem que ser eu acho que tem que ser por um compromisso. As coisas só vão mudar neste tópico, mas em muitos, quando existir um compromisso real com a dignidade, não é? E nós tratamos a dignidade num sem-abrigo, porque pronto, porque coitadinho. Mas não, tem que ser um compromisso real, tem que ser um passo assim maior. O mais fácil até é fazer esse tipo de serviço, não é? Pois. Porque enquanto integração requer muito mais de nós e de tudo aquilo que poderemos oferecer ao outro, não é? Requer aceitação, não é? E uma coisa isso é difícil. Tu fazeres tu simpatizares com alguém, outra coisa é tu aceitares alguém. E às vezes há pessoas há situações que é difícil aceitar, não é? E estas questões das diferenças culturais. E aqui se calhar por uns termos de psicologia, mais do que se calhar de simpatizar, precisamos de empatizar, não é? Essa simpatia não domino essa coisa, mas de que nós falamos muitas vezes, que é calçar os sapatos dos outros. É isso. Colocar-nos e vermos a perspectiva de que realmente o que eles estão a passar, o que eles estão a viver. E penso que para esta primeira fase, né, para esta primeira fase da conversa, acho que está bem lançado e está bem questionado e bem respondido. Eu estou a adorar. O Emanuel está tão entusiasmado que nem fala. Eu estou só aqui a absorver tudo. No entanto, para pôr os sapatos dos outros, eu preciso de um 46. Não é fácil de encontrar. Não é em qualquer lado. Portanto, é o que eu tenho a dizer. Sim, mas pronto, mas já que falaste tanto, posso terminar ou vou dizer alguma coisa? Olha, posso adicionar que esse medo das pessoas do diferente leva tudo à ignorância. As pessoas têm medo daquilo que não sabem. Sempre foi assim. Do que desconhecem. Do que desconhecem. A ignorância em tudo. A ignorância é inimigo de muita coisa. Ignorância traz medo, ignorância traz falta de poder, de decisão, ignorância traz múltiplas coisas que nos removem de uma posição de ter algum controle sobre a nossa própria vida. Eu também, se calhar ainda penso como tu nesse sentido, mas no outro dia um amigo meu, estávamos a falar sobre isto, sobre este tema, e um amigo meu disse-me, espera lá, ignorância de quem? Não é? Eu disse, ignorância das pessoas que dizem estas coisas, e ele confrontou-me com isto. Onde é que há um critério de ignorância quando tu vês dentro de um barco em que cabem 10 pessoas, 40, 50 pessoas, mulheres, homens, crianças, e tu sabes que há pessoas a morrer no mar? Onde é que está a ignorância aqui? É que isto é claro para toda a gente, ou devia de ser claro, não é? Claro que entra aqui a ignorância em relação às características, ao medo, ao confronto, mas também... Mas ele confrontou-me com isto e deixou-me a pensar, não é? E acho que é importante partilhar. Às vezes a ignorância não pode ser a justificação. Isso aí também... Mas também, desculpem, mas também tem a ver muito com os olhos em que esse teu colega olhava para a situação, não é? Claro. Que é muito mais humanitária e que muitas vezes nós não temos essa capacidade. Por acaso, acho que não foi pela parte humanitária. Eu acho que o que o teu colega fez foi... Ele definiu um objeto de observação, um objeto de estudo. Ou seja, o objeto de estudo dele é aquele barco onde crianças, homens, mulheres estão em risco de vida, enquanto o objeto de estudo que tu tinhas em mente era não só isso, mas toda a população mundial. Claro. Mais uma vez, são contextos diferentes. Sim. E o contexto é importante. A mesma coisa que dizer, tu saltavas de um avião sem paraquedas? Epá, não, eu não. E se o avião estivesse no chão? É preciso contexto. Isto é um bom exemplo para se guardar. É verdade. É preciso contexto. É verdade. E lá está, e pegando, desculpem lá, mas é o que eu tenho vindo a estudar. Psicologia. mas há várias correntes da psicologia que referenciam isso, que o ser humano, por muito único que seja, o contexto, isto é, social, seja político, seja económico, seja a própria sociedade em que vive, tudo isso influencia e tudo isso trabalha nele. Por isso, até nisso não podemos colocar de parte em tudo o que somos e em tudo o que fazemos. E pronto, penso que... Estamos nos 19 minutos e meio. Exatamente. Queres lançar mais alguma pergunta ou deixamos para uma outra altura? Eu posso lançar, e o Pedro não precisa responder agora, mas as próximas perguntas que são feitas pela Carolina Garraio, e eu vou juntá-las porque acho que dá para seguir depois em tema de conversa, que é se alguma vez te sentiste impotente e qual a história que te marcou mais. Estas serão as questões que o Pedro irá responder
no próximo episódio. No próximo episódio. Então, olha, vamos nos despedir. Muito obrigado. Muito obrigado aos que nos ouviram. Espero obrigado aos que que ouviram. o anão nos continue a ouvir durante a madrugada. Ganda maluco, pá. Ganda maluco. Obrigado. O pequeno maluco. Sim, sim. Obrigado e desculpem. É, pá, micro maluco. Micro maluco. Nós estamos a ofender tanta gente. Não, atenção, eu tenho um respeito, Estamos aqui. Eu tenho um respeito muito grande por anões. Claro. Viemos aqui falar sobre tolerância e essas coisas. Exatamente. Não, eu tenho E respeito é por por anões e toda a por gente. pessoas que calçam 46. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também tenho. Respeito. É complicado encontrar sapatilhas e as sapatilhas que encontramos são mais caras. Porque Acho envolveu muito mais claro, trabalho. Tu gastas muito mais, não é? Gasto Já muito viste mais. quantos chineses são precisos para fazer uma sapatilha tua? Quantas criancinhas tailandesas cuidado. estão a fazer as minhas adikes? Se algum dia dependes de donativos, estás lixado. Exatamente. Exatamente. Bem, muito obrigado. Obrigado. Obrigado eu, pá. Desculpem lá em casa, não é? Este Desculpem qualquer coisinha. sermão.